Você tem dificuldade para apresentar contestação e impugnação de honorários? Caso você tenha, acompanhe aí o caso que eu mostrarei para vocês agora. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, mais uma vez com vocês. Hoje eu quero falar para vocês sobre um caso, uma resposta à impugnação de honorários que eu acabei de apresentar, certo? Nesse caso aqui, é um trabalho que, embora ele não apresentasse muitos quesitos do juízo, muitos quesitos das partes, ele demandará a avaliação de mais de 240 mil movimentações efetuadas através de cartão de crédito de um determinado supermercado. É um trabalho que digamos assim, é dificultoso, é bastante complicado você cruzar todos os dados, montar os seus anexos, fazer os recálculos conforme solicitado nos poucos quesitos apresentados, tá? E eu orcei até um valor que eu achei justo. Eu costumo orçar os honorários de uma maneira que não seja excessiva. Um ponto a ser avaliado aqui é que nesse caso, vejam, para uma, digamos, uma ação que envolverá a análise de mais de 240 mil movimentações de crédito, o valor da causa é de 5 mil reais. Só que para fazer um trabalho pericial desse, é lógico que um bom perito cobrará muito mais do que isso. Então é uma questão complicada que eu tive que estudar aqui, até mesmo os meus outros trabalhos semelhantes realizados, para conseguir justificar o montante que eu aventei nesse processo. Muito bem, vamos lá, deixa eu mudar a tela aqui. Muito bem, aqui está a petição que eu acabei de apresentar, certo? Então, como que eu costumo fazer, digamos, a minha contestação a impugnações, tá? Eu sempre apresento aqui, no parágrafo inicial, eu me identifico, digo que em atendimento à intimação recebida, eu venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar a minha manifestação acerca das impugnações que foram acostadas aos autos pelas partes, tá? Nesse caso aqui, eu sempre faço isso, tá? Eu coloco, digamos, no segundo parágrafo, eu coloco um breve resumo, eu repito digamos, todos os procedimentos que eu adotei na hora de elaborar a proposta de trabalho. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, relembro que para a elaboração da proposta original foram considerados a relevância, o vulto, o risco e a complexidade dos serviços a executar, bem como as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a qualificação do pessoal técnico que participará da execução de serviços, bem como o prazo fixado para o término do labor pericial. Muito bem. Ou seja, aqui até esse segundo parágrafo ele não dá tanto trabalho, porque basicamente eu reproduzo o mesmo segundo parágrafo que eu coloquei na minha proposta original. Muito bem. Mas aqui na sequência, tá? Eu também destaquei nesse caso que, conforme já destacado anteriormente, em que pese o reduzido número de quesitos firmados, então eu acho que foram 3 quesitos do juízo, 4 da parte autora, 5 da parte réu, ou seja, eram poucos quesitos, mas o volume de trabalho bastante, digamos assim, não digo excessivo, mas bastante relevante, tá? Então eu coloquei aqui em que pese o número reduzido de quesitos firmados pelas partes e do outro juízo, o volume do trabalho a ser realizado é relevante, requerendo análise de mais de 5.800 páginas do processo, bem como avaliação de mais de 240 mil transações ocorridas no período reclamado, ou seja, no período que esse supermercado reclamou, ele está reclamando 240 mil operações feitas que ele está dizendo que cobraram encargos maiores do que aqueles contratados, né? Então, eu lembrei que para realizar esse trabalho eu orcei 52 horas de trabalho
e reproduzir a mesma tabela que eu mostrei na proposta original. E aqui, logo abaixo eu coloquei: em que pese demonstrado toda a complexidade e volume do trabalho a ser realizado, o que vocês sempre devem fazer quando elaborarem suas propostas de honorários, eu coloquei aqui: o que justifica a cobrança da verba honorária originalmente proposta, que nesse caso foi de R$ 12.000, eu enfatizei também, a qual já considerou a concessão de um desconto de R$ 2.332,50 para a viabilização da prova pericial, as partes impugnaram o valor aventado. Ou seja, vejam, aqui até eu vou voltar mais aqui. O valor que eu orcei inicialmente para essas 52 horas foi de 14.332 horas. Eu, digamos assim, eu já tinha certeza que esse valor não ia ser aceito. Então, o que eu fiz? Eu disse, não, eu vou reduzir aqui, sei lá, em torno de 15% o valor da minha proposta. Eu costumo fazer isso. Eu dei um desconto para a viabilização da perícia contábil, tá? Só para vocês entenderem. Eu não costumo dar desconto depois da minha primeira proposta. Eu já faço uma primeira proposta junta. Se houver, digamos, se o juiz vier a homologar, a arbitrar um valor inferior ao que eu aventei, aí sim eu analiso se não ficou muito fora daquilo que eu propus, aceito ou recuso a demanda. Tá? Continuando. Então, o que eu fiz aqui? Ó? A parte ré, ela alegou excessividade, indicando que os honorários periciais devem considerar uma série de critérios que, com o devido respeito à parte ré aqui, eu observei todos esses critérios, coloquei aqui, foram todos observados por esse perito. Ou seja, eu verifiquei o número de quesitos, eu verifiquei o volume de trabalho que vai ser requerido de mim e da minha equipe, né? Tudo isso eu coloquei lá, eu vou precisar de 52 horas de trabalho, detalhei tudo direitinho, ou seja, eu não deixei de considerar isso. Eu verifiquei, realmente, como eu já comentei para vocês no início desse vídeo, que, tipo assim, a parte entrou com um processo pedindo R$ 5.000 e depois veio a requerer uma prova pericial que vai ser mais custosa do que o valor que ela está pedindo, ou seja, como é que é, ó, o molho sai mais caro do que o peixe, né? Como costuma dizer um ditado popular, tá? Eu coloquei ainda. Alegou ainda que inexiste complexidade com relação aos quesitos apresentados, além da pequena quantidade e volume de informações a serem detalhadas, que é relativamente pequeno. É pequeno? Pô, eu disse na proposta que tinha mais de 240 mil operações de cartão de crédito que deveriam ser avaliadas, né? E logicamente os advogados eles não entendem disso, então eles sempre vão contestar. Então eu coloquei aqui, ó, com devido respeito à parte em que pese este perito concorde que o número de quesitos é pequeno, ou seja, eu disse isso já na minha proposta, eu deixei isso bem claro na minha proposta. O volume de trabalho a ser realizado é muito grande, como já enfatizado na proposta original e ratificado logo acima. Tá? E aqui eu já não tenho muita paciência, aqui eu dei uma no queixo do advogado. Tá? Eu coloquei, e ainda, com devido respeito ao nobre patrono, e ainda com devido respeito, o nobre patrono é leigo em relação aos procedimentos a serem adotados para a feitura da prova técnica. E eu não me meto em qualquer questão legal envolvida nos processos que eu sou nomeado para perito. Então ele não venha se meter no meu trabalho de perito, dizendo, não, dá para fazer isso muito mais rápido, não tem todo esse trabalho. Advogado é sempre assim, então vocês que estão iniciando, se acostumem, tá? Então coloquei aqui, é leigo em relação aos procedimentos a serem adotados para a feitura da prova técnica, portanto não lhe cabe afirmar que a prova pericial em demanda não apresenta complexidade. Apresenta complexidade porque é muito volumosa. Os quesitos são poucos, mas para atender esses poucos quesitos será complexo. Haverá uma grande necessidade
de realização de diversas planilhas, diversos cálculos, e isso custa dinheiro. Tá? E daí vejam, isso eu oriento vocês, tá? Muitas vezes os advogados apresentam como parâmetros ali propostas de outros peritos para elaboração digamos, de trabalhos semelhantes. Eu fiz a mesma coisa aqui. Eu coloquei, apenas para demonstrar que não houve a cobrança de honorários excessivos, me reporto aos autos número tal, que é um processo que eu fiz para esse mesmo juiz, tá? Também apreciados por esse juízo, e cujo trabalho pericial demandou análise semelhante àquela que será adotada nesses autos. Ou seja, também foi análise, digamos assim, de transações, movimentações de cartão de crédito, para ver se a operadora de cartão de crédito cobrou valores em discordância daquilo que foi pactuado em contrato. Essa que é a nossa atividade, tá? Daí eu coloquei aqui, vejam, esse processo aqui, na data de 6 de fevereiro de 2021, ou seja, há quase 2 anos atrás, foi homologada a proposta de honorários no valor de R$4.000, a qual requereu análise de relatórios de vendas com pouco mais de 29 mil movimentações. Ou seja, um volume de trabalho aproximadamente 88% inferior àquele demonstrado, àquele envolvido na presente demanda, a qual apresenta mais de 240 mil movimentações. Tá? E ainda não satisfeito em colocar, digamos, só esse parágrafo, eu gosto muito de cálculos, eu gosto de mostrar, digamos assim, a prova real, né? Eu coloquei aqui embaixo, né? Ou seja, se considerarmos os mesmos parâmetros adotados pelo juízo, que, digamos, homologou minha proposta de honorários de R$4.000 para 29 mil operações de cartão de crédito, e fizermos uma regra de 3 bem simples, ou seja, quem não sabe fazer regra de 3, sai da frente. qualquer criança sabe fazer uma regra de 3, né? Chegaríamos a um valor de honorários de mais de R$33.000 para realizar a prova pericial. E daí, não satisfeito com isso, eu mostrei aqui, a regra de 3, ou seja, aqui, 240 mil operações vezes R$4.000 dividido por 29 daria R$33.103,45. Ou seja, eu coloquei aqui, o valor orçado, considerando as movimentações a serem avaliadas, se demonstra até mesmo inferior àquela homologada por este douto juízo nos autos número tal. Eu não estou mostrando aqui o número do processo, mas eu indiquei o número do processo, assim, que eu usei como se fosse uma jurisprudência, né? Algo para comparação. Portanto, coloquei aqui para fechar, portanto, com devido respeito à parte ré, sua impugnação não merece apreço por esse douto juízo, tendo em vista que o valor orçado é justo. Tá? Você, quando orça seus honorários, você tem que pensar, puxa, isso daqui é justo? Será que eu não estou pesando muito a mão? Mas você também não pode fazer o trabalho de graça. Tá? Até 2 dias atrás eu estava falando aqui com um nobre colega que também é perito, e a gente estava questionando esse ponto, né? Que às vezes, você até fica desgostoso de continuar atuando como perito porque não tem sido dado devido valor ao trabalho pericial. Mas deixa eu encerrar por aqui, senão eu vou falar muito, como eu sempre falo, né? Então, eu coloquei aqui, portanto, com devido respeito à parte ré, sua impugnação não merece apreço por parte desse douto juízo, tendo em vista que o valor orçado é justo face à complexidade e principalmente volume dos trabalhos a serem realizados. Tá? Daí, a parte autora também se pronunciou, mas ela só disse, o valor é elevado, digamos, e tem que ser reduzido. Não mostrou nenhuma prova. Então, o que eu coloquei aqui? Eu não perco quando as partes não mostram, digamos, nenhum argumento, digamos assim, mesmo que sejam argumentos legais, eu não dou bola. Eu digo que a parte não mostrou qualquer prova para demonstrar, digamos, para afirmar que o honorário proposto é excessivo. Tá? Então eu coloquei aqui, no que se refere à manifestação da parte autora,
não demanda maiores comentários por parte desse signatário, tendo em vista que tão somente se limitou a requerer a redução dos honorários periciais sem apresentar qualquer prova que o montante aventado seja excessivo. Né? Só disse, ó, esse valor é elevado e ficou por aí. Tá? Então, até eu faria, digamos assim, eu faria mais alguns comentários aqui, mas não adianta, tá? Você tem que embasar bem a sua contestação, mas, digamos, não perca muito tempo com blá 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 para tentar, digamos, para tentar reforçar o ponto. Eu já reforcei o ponto lá em cima, mostrando, digamos, matematicamente a coerência da proposta que eu apresentei, tá? Eu coloquei, por todos os motivos acima elencados, e certo que o valor da proposta condiz com o trabalho que será necessário para produzir a prova técnica demandada, ratifico o valor originalmente orçado de R$ 12.000. E, no final aqui, eu só pedi deferimento e fim de papo. Então, gente, o que acontece, tá? Isso daqui, o que vai acontecer? Se o juiz, de repente, ele vier e arbitrar meus honorários, sei lá, em R$ 10.000 que seja, R$ 10.000, eu vou aceitar, tá? Mas se vier, tipo assim, não, R$ 12.000 é muito, o valor da, digamos, o valor da causa é R$ 5.000, então, sei lá, é R$ 2.500, é R$ 4.000, R$ 5.000, eu vou dizer, tudo bem, eu vou declinar, você não é obrigado a aceitar honorários que não condizam com a complexidade e volume de trabalho que você terá que realizar. E você? O que você acha disso? Deixe seus comentários aqui embaixo, tá? E não deixe aqui de curtir o meu canal, de dar um like aqui no meu Instagram, tá? E caso você queira maiores detalhes, entre em contato comigo. Fica aqui um grande abraço do Pedro Neto. Nos vemos no próximo vídeo.